Cruzar os braços é ou não uma postura defensiva? E será que quando escondemos as mãos estamos realmente a revelar insegurança? E se desviarmos o olhar significa que estamos realmente a mentir? E naquelas situações em que inconscientemente rodamos o anel, será que estamos a denunciar o nosso nervosismo? Ou tudo isto serão mitos baseados nas crenças populares que vamos ouvindo há anos e anos? É sobre comportamento não verbal e avaliação de credibilidade que vamos falar neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos, que conta com a presença de Tomás Chances de Baena. Ele é psicólogo clínico e da saúde, psicoterapia e coaching psicológico pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, diretor do Instituto Embody Language e especialista em avaliação da credibilidade. Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Tomás, muito bem-vindo desde já. Obrigada pela sua presença. Olá Marta, muito obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui consigo. Vamos começar, se calhar, pelos aqueles exemplos que eu dei logo no início. São mitos ou não são mitos? Vamos começar já de uma forma prática. Ok. Nós, como seres humanos, procuramos padrões. É algo que é humano. Basta pensar, quando eu olho para as nuvens, eu crio sempre um conjunto de imagens. E é muito natural eu procurar estruturas e padrões. E o comportamento humano é exatamente a mesma coisa. Nós procuramos algum grau de certeza, algum grau de aquilo causa isto, porque isto dá-nos alguma segurança e permite-nos reagir de forma mais rápida. Mas o que é facto é que todos os comportamentos que a Marta esteve a descrever podem ter inúmeros significados. O facto de eu estar a mexer no anel pode ser um sinal de nervosismo, mas pode ser apenas um padrão que eu faço quando estou a pensar sem qualquer função. Portanto, não há elemento nenhum a nível do comportamento humano que tenha uma relação absoluta de causa e efeito. Daí que o desviar o olhar, quantas vezes é que eu não faço isso quando estou a pensar, quando estou mais triste, quando tenho vergonha, e não há nenhuma relação entre isso e a mentira, por exemplo. É tudo muito relativo, depende muito do contexto, depende muito da pessoa, depende muito do momento. A própria pessoa, em diferentes circunstâncias, age de forma diferente. Daí que, infelizmente, nesta área, não conseguimos encontrar padrões. Por muito que seja apelativo e o ser humano desde sempre criou estas estruturas, o que é facto é que depende muito da situação e do contexto. E agora, Tomás, uma pergunta no sentido que vai para ser inverso, que é... podemos considerar que há emoções com expressões, que há emoções com expressões faciais ou até gestos que sejam universais, ou seja, que independentemente do contexto em que estejamos, na cultura em que estejamos, algo significa aquilo, independentemente da situação e do ponto do mundo onde estejamos? Sim e não. Corpo, quando nós pensamos no termo linguagem corporal, o corpo lá está, é muito idiosincrático, depende muito do contexto. No entanto, existem alguns elementos que são mais universais. Por exemplo, o sinal de vitória quando alguém alcança alguma coisa. Isto é interessante porque há algum tipo de gestos e movimentos que foram vistos, por exemplo, em pessoas cegas de nascença, o que é muito curioso, mas são padrões muito básicos. Agora, quando passamos para a expressão facial, daí que, quando se analisa estas áreas, faz-se uma grande diferenciação entre do pescoço até aos pés e o rosto. O rosto é muito particular, porque, de facto, há 150 anos de história que nos indicam que existem algumas emoções, todas as emoções são universais, mas algumas em particular que têm expressões faciais que são idênticas em todas as culturas. Portanto, existem diferentes contrações musculares que indicam com um grau bastante grande de probabilidade de que aquela pessoa, quando contrai o músculo A, B e C, estará a sentir aquela emoção. No entanto, também temos que ter atenção se é um tique que a pessoa tem, e mesmo que eu consiga compreender que a pessoa está a sentir aquela emoção, eu nunca sei
em absoluto o motivo pelo qual ela está a sentir aquela emoção. Mas sim, mas existem algumas expressões faciais que indicam com grande probabilidade que aquela emoção está a ser sentida. Uhum. Então, estou-me a lembrar, ao ouvi-lo, estou-me a lembrar aqui de um exemplo, de uma situação que já tive, e que ainda era jornalista na altura, e houve um incêndio numa fábrica, infelizmente, uma situação bastante triste, porque faleceram inclusive pessoas na altura. Isto estava há uns anos, não havia redes sociais, portanto, se fosse agora, isto que eu vou contar ainda teria provavelmente mais repercussões, mas lembro-me que, por exemplo, quando os jornalistas chegaram ao local e tentaram falar com alguém da empresa, na altura o representante da empresa, portanto, que tinha um cargo máximo, o equivalente a um CEO, um diretor-geral, aparentemente aparece-nos a falar, recordo, num cenário triste, complicado, em que morreram pessoas, com uma expressão facial que parecia que estava a sorrir. E as declarações que ele nos estava a dar, obviamente não eram no sentido do sorriso, nem eram nessa vertente, pelo contrário, era de pesar, era de tristeza e era de passar a informação que naquele momento conseguia dar. Obviamente que aquilo que na altura as televisões passaram, os repórteres de imagem passaram, do ponto de vista da imagem, estou-me a fazer entender, portanto, do senhor, passou portanto, aquela expressão facial de sorriso. Obviamente que estamos aqui perante uma situação de análise complexa ou não, no sentido em que... Sim, de análise complexa. Isto porque, quando estamos a falar de um incêndio, de uma situação com esta envergadura em termos emocionais, as pessoas, por vezes, tal é exacerbada a emoção que podemos dizer que a expressão facial pode ficar desregulada. Ou seja, quando alguém está num estado de êxtase ou num estado de pavor, há muitas coisas que ocorrem na face. Porque nós, quando estamos a falar de expressões faciais universais, estamos a falar de uma forma muito linear num contexto conversacional. Agora, quando estamos a ver alguém que está com um misto de emoções enormes, pode ser que aquilo surja como consequência do estado confusional. Portanto, estas questões têm que ser vistas também em contexto, porque seria muito estranho, lá está, que alguém faça um tipo de sorriso, sabendo também aquilo que está a acontecer. Alguém também revelar algo tão incongruente é estranho, porque há aqui também um pormenor que tem a ver muito com a percepção. Uma coisa é aquilo que eu estou a sentir, outra coisa é aquilo que eu estou a transmitir. E a cara, curiosamente, é um paradoxo, porque aparentemente é o local que nos dá mais informação e aparentemente o mais genuíno, mas também é aquele ao qual nós estamos mais atentos. Portanto, há coisas que eu faço com a cara que não estou a sentir, mas que quero transmitir uma imagem específica. Não estou necessariamente a mentir, estou simplesmente a transmitir uma imagem. Por isso é que quando alguém faz uma coisa dessas, de uma forma tão evidente, um sorriso ou algo do género, podemos dizer que de facto que está a mentir e que houve uma emoção que surgiu de algum desprezo, de algum contentamento pelo sofrimento do outro, que é pouco provável, ou que a emoção é de tal maneira grande que o estado confusional se manifestou entre várias coisas que aconteceram na cara, inclusive é esse sorriso. Há uma das vertentes que existem de trabalho, para quem trabalha nesta parte das relações públicas e da comunicação, é o media training. Portanto, no fundo, aqui algumas técnicas em que nós tentamos ajudar as pessoas, acima de tudo, a terem a noção de alguns aspectos da sua comunicação não verbal, mas também verbal, que pode levar, digamos aqui, a alguma interpretação e gerar algum ruído na forma como a mensagem é interpretada. Obviamente que há casos muito concretos e mais difíceis de conseguir resolver, eu diria. Há outros com o treino aparentemente é mais fácil. Ainda assim, pergunto-lhe eu, Tomás, enquanto especialista, nós na verdade até que ponto conseguimos trabalhar estas vertentes da comunicação não verbal que possam não estar aparentemente alinhadas com aquela que é a nossa função profissional ou o que for, não é? E até que ponto é possível alinhar isso, mas de uma forma genuína e sem parecer
forçado, ou que um especialista olhe para nós e perceba que aquilo foi trabalhado e que há ali uma vertente fake, passa a expressão. Ok. Antes de mais, à exceção de momentos muito pontuais, nós nunca somos 100% espontâneos. O maior sociólogo do século passado, o Irving Goffman, fala que nós vivemos como se estivéssemos num teatro, onde adaptamos também a nossa performance consoante o público com quem estamos, até os adereços que utilizamos consoante o efeito que queremos provocar ou produzir no outro. Portanto, ninguém é 100% espontâneo na medida em que todos nós queremos influenciar o outro. Isso é inevitável, é humano. Agora, eu diria que existem alguns padrões que criam a percepção, criam algumas percepções específicas. Já vamos ver um pouco o que é que isto significa. Porque há uma coisa muito curiosa. O nosso cérebro está sempre... A grande finalidade do nosso cérebro é assegurar a sobrevivência. Então, esta questão da primeira impressão é fundamental, porque ele tem que, ao olhar para alguém, começar logo a criar alguma imagem se aquela pessoa é confortável ou desconfortável. Daí que há alguns elementos que facilitam que esta primeira impressão e as sucedâneas sejam mais positivas. Agora, são coisas muito simples, são coisas também do senso comum, de alguma forma. Porque aqui já estamos a juntar um pouco o instinto de sobrevivência com crenças populares. Porque já não estamos a falar daquilo que é a realidade, como, por exemplo, a minha expressão facial, se eu faço uma cara de tristeza, é aquilo que eu estou a sentir. Aqui estamos a falar da percepção dos outros. Estamos aqui a fazer um jogo muito social. Daí que, por exemplo, eu diria que é muito importante a pessoa ser 90% a 95% espontânea. Porque a partir do momento em que aquela pessoa cria aquela imagem que faz assim, põe assim um peito direito, olha em frente e diz, vai soar falso. Nós também somos muito bons a captar se há ali alguma coisa que é fabricada. Eu diria que, em termos muito básicos, o facto de, por exemplo, há um tipo de gestos chamados manipuladores, que são as comissões, que são coisas perfeitamente naturais. E isto é algo que, sendo perfeitamente natural, é quando eu estou a pensar ou quando estou com algum microstress ou uma coisa funcional, cria no outro a percepção de algum nervosismo, independentemente de ser ou não ser. Portanto, esta questão aqui da pessoa estar a mexer nos dedos ou de estar... é uma coisa que não é o mais adequado. Em termos ideais, é fazer aquilo que são chamados os ilustradores. É aquilo que eu estou agora a fazer. No fundo, desenhar com as mãos cria uma imagem de credibilidade. Além disso, facilita também o discurso, porque estes gestos ilustradores pontuam e complementam, portanto, o facto da pessoa utilizar sem ser em demasia, mas, de alguma forma... Outra questão também aqui central é algum relaxamento a nível corporal, ou seja, o facto das pessoas às vezes... Repara, a primeira coisa que falou sobre cruzar os braços. Cruzar os braços é uma coisa perfeitamente normal e confortável. Agora, a imagem que cria no outro é de desinteresse ou de resistência. Portanto, eu diria que a primeira coisa que eu faria se estivesse com alguém, apesar de não ser um tipo de trabalho que eu faça, o que eu faria era conversava com aquela pessoa e observava como é que era a forma natural que ela tem de conversar, de se posicionar, o tipo de tiques que tem, e com base nisso eu iria limar algumas arestas. No sentido em que, por exemplo, há várias pessoas que não gostam particularmente de ter um contacto ocular direto. Porque tem a ver com elas, podem ser mais tímidas, mais introvertidas, só que em momentos-chave é fundamental que eu olhe nos olhos, porque caso contrário cria uma imagem de desinteresse. Mesmo que a pessoa esteja realmente a ouvir, a imagem é... Portanto, esta questão aqui de movimento ocular, ou seja, de estar perfeitamente a olhar para o outro em momentos-chave, não demasiado, senão também pode ser estranho. Certo, confortável. Exatamente, o facto de estar com uma postura relativamente simétrica em relação ao outro. O facto de estar mais... Ou seja, não mostrar algum grau de rigidez. O facto de fazer alguns gestos ilustradores e pontuar por pequenos sorrisos, eu diria que é uma receita interessante. Mas isto sempre baseado no conforto, porque lá está, se eu me sentir confortável, na maior parte dos casos, tudo isto vai surgir. Por isso é que antes gerir as emoções internamente, para que depois isto saia naturalmente e eu consiga limar alguns elementos que possam estar presentes. Por exemplo, no ato de falar em público, há imensa gente que tem imensos tiques que não se apercebe. O facto de estar toda torta quando está a falar, o facto de estar a pôr um pezinho para o lado e estar a abanar com o pé, o facto de estar com uma caneta a mexer,
As pessoas não têm qualquer tipo de percepção de estar... E o facto de ser o leão enjaulado que se mexe de um lado para o outro, o facto da pessoa conseguir estar ali presente, enraizada, com uma voz com um grau médio de velocidade, estar a respirar mais a nível abdominal e não tanto a nível torácico, estar olhos nos momentos-chave, fazer alguns movimentos de acentuação, é algo que cria uma imagem de credibilidade. Uhum. E pergunto-lhe, o facto de nós termos, de alguma forma, o diagnóstico, digo isto porque estava a ouvi-lo e realmente é assim também que fazemos, que é do ponto de vista técnico, no fundo nós vamos listando aqueles que são alguns tiques ou projetos que possam ser que possam aportar algum ruído à comunicação. Estamos a falar disso, por exemplo, esferográfica, estar, por exemplo, sempre a fazer esse barulho. Há quem dê pequenos pontapés, por exemplo, quando está sentado e abana as pernas, e, por exemplo, em alguns colóquios, por exemplo, quase que quando está com pessoas ao lado ou de frente, sem querer pode até estar a... Apontar com o dedo, por exemplo, apontar com o dedo é uma coisa que pode ser perfeitamente normal, mas em termos sociais, lá está, é aquela questão de é personalizado e é agressivo. Agressivo, exatamente. O eu mostrar as palmas das mãos, em termos práticos, mostrar esta zona aqui também dos pulsos, é algo que cria, em termos de imagem, uma vez mais, eu não estou a dizer que a pessoa está necessariamente a sentir isso, mas está a transmitir isso. Portanto, o facto da pessoa fazer gestos mais assim, cria, digamos, maior receptividade do que se eu fizer assim, porque assim estou, de alguma forma, a pedir às pessoas algum tipo de gesto no sentido de autoridade. Curiosamente, nós somos seres muito territoriais. Agora, e a territorialidade está associada à confiança. Por exemplo, se eu estiver muito mais encolhido e se falar muito, tiver quase como um T-Rex, cria uma imagem de insegurança. Portanto, territorialmente, quanto mais território eu ocupo também, maior é o meu grau de confiança, que pode subir até ao ponto de domínio. Portanto, e do grau de visibilidade que consigo garantir que as pessoas têm óbvio por que mim, se eu não é? estiver perante um grupo de 5 pessoas, eu vou ser muito mais contido. Se estiver com um grupo de 100 pessoas, vou expandir um pouco mais, de maneira a criar esta imagem de confiança que se manifesta através da territorialidade. Portanto, esta questão aqui básica de simetria em relação ao outro, esta questão da orientação também estar para o outro, esta questão aqui de abertura e de expansão, cria uma noção de confiança. Porque, em última análise, o que nós queremos, de uma forma ética e genuína, é que as pessoas se sintam bem connosco. E, por exemplo, eu conheço pessoas que, naturalmente, elas sem se aperceberem, de uma forma consciente, falam muito alto. E isso cria, no outro lado, uma noção de algum grau de agressividade. De igual forma, eu recordo de uma aluna, uma coisa muito curiosa, que ela... Estamos a falar num registro presencial, onde foi muito giro porque eu estava a ver de fora. E ela aproximava-se de um aluno, que estava a conhecê-lo, e aproximava-se demais. Ou seja, existe uma área que tem a ver com o comportamento não verbal, não é a linguagem corporal, mas é aquilo que é chamado tecnicamente de proxémica. Proxémica tem a ver com a questão da distância. E ela não media propriamente a noção de que cada um tem uma bolha pessoal. Algumas pessoas têm bolha maior, outras mais pequenas. Então aquela pessoa aproximava-se demais ao ponto de sentir o bafo da outra pessoa. E a pessoa afastava-se e ela voltava ali. Portanto, era uma dança que ela não tinha esta percepção, porque para ela era muito natural. Não só a aproximação, mas como o toque. Há muitas pessoas que precisam do toque. Só que para a maior parte das pessoas isso é invasivo. Portanto, esta noção também da própria noção de distância. Por exemplo, quando damos um aperto de mão, o facto de, se eu aproximar demais, pode ser estranho. E até estar demasiado de frente pode ser confrontativo. O estar a 45 graus, o dar um aperto de mão e depois deixar se a outra pessoa quiser vir ter comigo e não eu aproximar demais, são alguns elementos. Uma vez mais, isto são uma mistura entre elementos instintivos e crenças populares. Porque eu, durante muitos anos, no meu instituto, eu recusei-me a falar sobre crenças populares. Até que houve uma altura onde eu percebi as crenças populares são fundamentais, porque elas são reais. São reais porque existem na mente das pessoas. Então é importante também perceber o que é que se passa. Portanto, as crenças populares, uma vez que estão na mente do povo, na mente de toda a gente, também é importante perceber o que é que se passa em termos de percepção. Porque eu às vezes estava tão ligado à cientificidade que perdia um bocadinho o fator humano espontâneo. Daí que, a meio do percurso do Body Language, eu decidi, ok, vamos incorporar algo que não é científico,
no sentido mais básico do termo, mas que é fundamental porque existe na mente das pessoas. E daí que é preciso jogar um bocado com isso também. Sim, o Tomás criou, aliás, no seu instituto, a primeira especialização avançada em análise de comportamento não verbal, reconhecimento emocional e avaliação da É um termo, credibilidade. exato, é uma coisa um termo muito técnico. Pronto, exatamente, mas no fundo, o que é que isto significa? Ou seja, nós podemos mesmo avaliar o nosso nível aqui quase de credibilidade, ou que riscos é que temos aqui, o que é possível realmente melhorar? Explica-nos um pouco melhor, por O favor. comportamento não verbal, também parte do verbal, mas sobretudo o não verbal, é a arena, o patamar onde as emoções se manifestam. Ou seja, portanto, o corpo é onde as emoções se manifestam. Daí que o primeiro subtítulo da especialização é análise da expressão emocional. Portanto, estamos a falar sobre isto. Agora, quando entramos na credibilidade, credibilidade no sentido de veracidade, no sentido de captar se aquilo que a pessoa está a dizer é verdadeiro ou falso, de alguma forma. Aí é um tema muito mais complexo. Daí o facto de o próprio livro que eu escrevi tem o dobro da dimensão que me foi pedido, porque é um tema muito complexo. Eu diria que o comportamento não verbal e alicerçado em parte com ferramentas associadas ao comportamento verbal permite-nos, com um grau de probabilidade grande, em situações de impacto emocional, em situações sérias, dar-nos uma aferição muito precisa, não total, sobre se aquela parte do discurso que a pessoa está a dizer se tem algo que eu diria que é cinzento. Porque as pessoas pensam muito em termos binários, verdade ou mentira. Só que as coisas não são assim tão lineares. Pode haver ali algo que a pessoa está a dizer que não está tão claro e que está a omitir ou está a fabricar num pequeno elemento. Sim, portanto, é possível, através de análise de vários canais verbais e não verbais, o grande desafio aqui é sem que a pessoa se aperceba que nós o estamos a fazer. Porque a partir do momento em que a pessoa se apercebe, ela já vai fechar-se em copas e reagir de forma diferente. Já está a reagir à minha desconfiança e não... portanto, também grande parte do trabalho de análise comportamental é deixar que a outra pessoa se sinta de tal maneira confortável que vamos ver sem que eu seja o fator que cria o desconforto. Portanto, isto é algo bastante Bastante desafiante. complexo. Sim, e o Tomás falou no livro, eu tenho aqui, vou aqui mostrar para quem nos está a ver com imagem, estou a mostrar aqui a capa do livro. O livro chama-se Detectar Mentiras, manual para ler nas entrelinhas da verdade. E antes de perguntar, é editado pelo Manuscrito, antes de lhe perguntar o que é que podemos encontrar neste livro, dizer-vos que logo no início existe um inquérito, um questionário muito interessante, porque é ótimo, porque nos ajuda a termos aqui uma noção do quão errados podemos estar em relação a algumas ideias pré-concebidas que temos sobre esta questão da linguagem não verbal. Portanto, fica aqui também esta partilha, eu próprio preenchi o questionário e portanto, o resultado foi muito interessante, mas é uma excelente forma de abrir o livro, porque permite ao leitor ter ali quase uma tomada de consciência de que, ok, há aqui realmente muito mais informação e níveis de complexidade muito mais elevados. Mas o que é que nós podemos então, Tomás, encontrar neste livro? Explique-nos, por favor. Ok. Eu diria que a mentira é um fenómeno fascinante. Aparentemente tem má fama, mas é um fenómeno. O nome, não é? O nome, a palavra mentira. É muito curioso que eu já há muito tempo trabalho este tema de diferentes formas e foi uma oportunidade quando a Manuscrito me desafiou para o escrever. Eu pensei que não existe um único livro em Portugal, e mesmo a língua portuguesa existe, mas não desta forma, que traga de uma forma completa e acessível todas as implicações que a mentira tem. Portanto, desde perceber que a mentira é algo intrínseco ao ser humano e que até os animais mentem, como é que as crianças mentem, o que é que acontece dentro de nós quando estamos a mentir, quais é que são os mecanismos, como é que as coisas funcionam. Eu tentei tornar muito o livro sem ser simplista, sempre muito à base de storytelling, com muitos exemplos, com muitas experiências, curiosidades.
E em última análise começamos a analisar o comportamento humano em diferentes canais e perceber aquilo que é credível e aqueles indícios que nos podem dizer que há alguma coisa que não está tão coerente. Vamos ver vários canais de comunicação, desde a expressão facial, percebendo quais é que são as expressões faciais universais, quais é que são os indicadores que nos podem dizer alguma falsidade. Depois vamos perceber todos o que é que o corpo comunica de diferentes formas e o que é que está associado ou não à credibilidade. Depois também temos, baseado numa ferramenta forense, começar a analisar o próprio discurso de uma forma bastante fluida. Depois também vamos ver características ao nível da voz. Enfim, vamos vendo vários canais e terminamos inclusive com uma desmistificação de como é que realmente o polígrafo funciona, porque é uma coisa que fascina as pessoas e de facto ali temos uma história de todo o polígrafo e os vários testes e o que é que acontece e não acontece. E o último capítulo, em última análise, junta tudo, como é que nós podemos utilizar tudo isto, antes de mais para conhecer melhor o outro. Porque o objetivo, se eu vou procurar uma mentira, eu vou encontrar mentira. Porque se eu estou focado numa coisa, eu vou procurá-la e vou estar enviesado. Portanto, eu diria que o grande objetivo, o meu default, é a verdade. Agora, quando estamos a falar de um tema sério, que vai ter consequências graves, que pode ser realmente muito sensível, aí eu posso observar se surgem, sem estar a procurá-los, mas se despontam aquilo que são chamados pins, ou pontos de interesse, nos diferentes canais. E o último capítulo fala disto de uma forma muito minuciosa e bastante suave, utilizando diferentes etapas para chegar, em última análise, à verdade. E eu encontrei uma metáfora que me pareceu bastante curiosa, que é pensar nos 6 canais de comunicação, lá está a expressão facial, o corpo, dois canais associados à parte verbal, a voz e a parte da psicofisiologia, pensando num jogo de xadrez, onde temos precisamente 6 peças diferentes, e cada uma tem uma importância relativa. Portanto, fizemos aqui uma pequena viagem através de diferentes peças e terminamos com este último capítulo que junta tudo e torna prático, porque a minha questão também é que o livro seja interessante em si, em termos de viagem, mas que também possa ter uma análise prática, mais do que tudo, de detectar emoções, e depois, em situações, lá está, sensíveis, poder verificar que há ali algum assunto que não está tão... há algum problema ali ao nível da credibilidade e permite-me aprofundar mais e ir viajando com a pessoa. E eu próprio, inclusive, digo o tipo de perguntas que podem ser feitas para facilitar, no fundo, esta descoberta. Mas a procura é sempre da verdade. Porque nós lá está, vivemos numa sociedade tão acelerada, tão rápida, com relações tão fugazes, cada vez mais virtual. Mais importante do que estar a procurar a mentira é procurar a verdade, lá está. Quais é que são aquelas pessoas em quem eu posso confiar e posso partilhar aquilo que se passa cá dentro. E voltando agora novamente um bocadinho atrás, na questão de quem tem, obviamente, de algum modo, alguma exposição pública ou tem que falar em público, ou há aqui alguma necessidade de exposição, que eu diria que hoje em dia quase todos nós, quanto mais não seja nas redes sociais, não é? Para lhe perguntar, do ponto de vista neurológico, logo me dirá se é do ponto de vista neurológico ou outro, que é quando nós fazemos a tal listagem e identificação dos tais ticos, voltando lá atrás, ticos esses que só são colocados em causa ou são destacados porque de alguma forma causam ruído na forma como a mensagem está a ser passada. A pessoa, ao tomar consciência desses itens, portanto, a pessoa fica a saber, ok, os meus ticos são este, pronto, ok. E aqui com níveis de gravidade, digamos assim, portanto, estes são aqueles que colocam mais risco, estes são aqueles que de uma forma que não colocam nada em risco, que até podem continuar porque fazem parte da espontaneidade da pessoa e, portanto, está tudo ok. Mas aqueles que não são ok, do ponto de vista cerebral, nós ao sabermos e ao tomarmos consciência deles, podemos dizer que vamos ter uma tendência maior de conseguir dominar e corrigir e não o fazer, ou isso depende das pessoas, depende da sua capacidade, da sua interpretação, do seu cérebro? O que é que me pode explicar em relação a isto? Porque, desculpe só o parênteses, porque no âmbito do meu trabalho já me aconteceu
diversas situações, ou seja, pessoas que ao tomarem consciência, digamos assim, desses fatores, conseguem com alguma facilidade, eu diria até corrigir, portanto, ou não o fazer, e outras exatamente o oposto. Portanto, Tomás, por favor, ajude-me. Eu diria que depende de vários fatores. Antes de mais, depende, em primeira análise, do grau de motivação que a pessoa tem para mudar. Portanto, a Ok. pessoa toma consciência que, vamos imaginar que eu tenho uma voz muito monocórdica. E quando estou a falar, falo como se tivesse tomado um Xanax. Ou seja, é uma coisa que é natural em mim. E eu sei que isto cria uma imagem de alguma passividade, que não é necessariamente, mas cria essa imagem de alguém mais passivo. E eu não. A primeira coisa que é perceber que eu não passo do 8 para o 80. Portanto, eu posso pensar nisto em pequenos passos. Uhum. Diria que em algumas coisas, porque há hábitos que estão muito enraizados, há muitos tiques que estão muito enraizados. Se for possível, haver alguém, ou alguém que de vez em quando esteja comigo, que me vá corrigindo. Por exemplo, eu recordo-me de um professor, aliás, é uma história, não é necessariamente uma. Aliás, é mais uma metáfora do que propriamente estar a dizer agora. Vamos imaginar que havia alguém que dizia sempre ok e pediu aos alunos, sempre que a pessoa dissesse ok, que eles levantassem os dedos no ar. E em relativamente pouco tempo, ele perdeu esse hábito, ou pelo menos diminuiu ao ponto Uhum. de ser mais natural. Portanto, se tivermos alguém que nos vai indicando em alguns momentos, será útil. Agora, há coisas de facto que, quando eu entro em piloto automático, elas voltam. Eu diria que se a pessoa perceber que a tomada de consciência é a primeira fase, mas depois há um automatismo neurológico, podemos chamar assim, mas a tomada de consciência permite, vamos imaginar que eu numa conversa eu utilizei 15 OKs. Na segunda, com a mesma duração, já utilizei 11. Já foi um salto quântico, em última análise, Uhum. porque já houve uma diminuição. Portanto, a ideia aqui é que eu vá também fazendo uma análise daquilo que está a acontecer, daquilo que eu estou a fazer, se possível haver alguém que esteja comigo e que eu perceba a importância, porque é só comportamento, não tem nada a ver com a minha identidade, mas cria uma imagem desconfortável do outro lado. E eu quero passar uma imagem o mais límpida possível. Portanto, antes de mais, perceber se para a pessoa é realmente importante, depois eu facilitar, estando com ela em alguns momentos, o indicar quando é que isto ocorre, e fazendo com que antes de uma apresentação, antes de algum momento de entrada, eu tenha isto consciente. Portanto, não há uma receita. Eu diria por isso é que a Marta provavelmente tem pessoas que tomam consciência e automaticamente da próxima vez já não fazem. Outras tomam consciência e a vez seguinte fazem exatamente a mesma coisa. Portanto, tem muito a ver com o grau de motivação, com a forma que a pessoa tem de receber algum feedback e com também, há coisas que estão de tal maneira enraizadas que é mais desafiante, mas tudo é possível mudar. Por exemplo, há pessoas que têm o hábito de roer as unhas. Não é um exemplo que vai acontecer neste contexto, mas é uma coisa que é difícil, porque a pessoa, quando eu nunca roí as unhas, portanto, mas tenho a ideia que há pessoas que quando olham aquilo já aconteceu, é de tal maneira automático. Ou aquela questão que falou de mexer no anel. Há pessoas que têm muito esse Uhum. hábito e é começar a tomar consciência disso em tempo real e não ser demasiado agressivo consigo próprio. Ok, às vezes acontece. O facto de eu ter mexido no anel, mas logo a seguir ter tomado consciência, já é um passo para da próxima vez eu ir quase com a mão até lá e depois tiro a mão. Portanto, é perceber isto como uma viagem. E agora permite-me a partir em relação a anéis, sobretudo até com alianças, pronto, ou anéis que não sejam alianças, também noto muito esse comportamento que difere de pessoas para pessoas. Já aconteceu de tudo, desde anéis que acabam por voar numa apresentação, porque a pessoa está ali e acaba por mexer tanto que aquilo quase que sai, que voa literalmente e para a assistência. E, portanto, são situações em que a recomendação poderá passar mesmo por não vamos utilizar esse objeto Sim. porque de facto não está a haver aqui esse domínio, como há pessoas que diminuem muitíssimas vezes a frequência com que o fazem, portanto, e aí torna-se uma coisa natural, que não tem realmente mal nenhum, como o caso em que a pessoa quase deixa mesmo de mexer naquilo, no anel neste caso. É mesmo muito interessante perceber
que o ser humano realmente tem mesmo aqui Exato. diversas. E temos aqui esta questão aqui sensível, é que se eu estiver num ambiente onde me sinto confortável, a probabilidade que eu tenho de gerir os ditos tiques é imensa. Agora, se eu estou, por exemplo, vamos imaginar que eu estou numa entrevista e que estou a ser e que o entrevistador é bastante confrontativo, é muito provável que eu vá recorrer às minhas muletas verbais e não verbais como forma de apaziguar. Portanto, daí que, se eu estou num estado de tensão emocional, é possível que aquilo que eu faço como hábitos se manifeste mais. Porque é a forma que eu tenho de me proteger. Porque, por exemplo, mexer no anel pode ser uma coisa que é apenas um hábito quando eu estou a pensar, ou pode ser aquilo que é chamado também de um pacificador, uma forma que eu tenho de fazer um movimento repetitivo para me acalmar. Portanto, também temos que ver um pouco isso. E agora, invertendo tudo, Uhum. Ok. se eu estou com um conjunto de pessoas que já me conhecem, que se sentem bem comigo, onde o jogo já está a ganho, é perfeitamente normal eu mostrar os meus tics e não há problema nenhum. Basta pensar que, por exemplo, esta questão de mexer no anel. Se eu estou numa entrevista formal, quer dizer, não convém fazer. Agora, se eu estou, por exemplo, nervoso, é possível que eu faça, talvez. Agora, se eu estou com amigos em casa a conversar, é muito possível que surjam imensos tiques porque eu estou completamente à vontade, porque eu sei que não estou a ser avaliado, estou entre pares. E é muito normal eu fazer imensas coisas quando estou perfeitamente à vontade, porque nós, como não estamos numa esfera de avaliação social, mas estamos num grupo mais íntimo, também é muito normal que surjam imensas coisas. Então podemos considerar que, e simplificando a mensagem, há tiques que nós ganhamos ou que passamos a ter quando estamos numa situação de desconforto e que nem nos apercebemos que temos, e há tiques que temos quando estamos do modo mais descontraído possível com determinadas pessoas. Isso também pode acontecer. Sim, Ou seja, sim, sim. comportamentos que só temos quando estamos, por exemplo, a falar em público e temos reações que nem fazíamos ideia Por exemplo, as pessoas quando não sabem onde é que vão pôr as mãos e fazem, ou seja, eu faço muito com os meus alunos, por isso é que os meus cursos também são mais longos, mais do que estarmos a ver vídeos de políticos ou de figuras públicas, eu ponho os meus próprios alunos, vamos analisar a linguagem corporal dos alunos em tempo real, onde eu coloco o aluno a aluno, com um desafio específico que vai ter que fazer em tempo real, e vamos filmá-lo. E depois é muito curioso que as pessoas, mesmo sabendo isso, as pessoas quase que tiram dedos, mexem aqui, vão aqui, fazem assim, fazem assim, e fazem assim, fazem assim. Não se quando me ver o vídeo, a pessoa diz, eu fiz isto. A pessoa não se apercebeu, mas como estava nervosa, vieram um conjunto de coisas que criam esta noção de desconforto. E o facto da pessoa tomar consciência de, ok, eu não tinha ideia, que eu estava sempre agarrado num dedo. Isto não faz sentido nenhum, agora é que eu estou a ver. Porque a pessoa não tinha essa noção. Por isso é que eu crio situações de desconforto em formação para que a pessoa, para ver o que é que acontece, para despertar aquilo que pode acontecer. E o aluno depois toma consciência disso e quando fazemos mais à frente, mais uma apresentação, nota-se que aquilo começa a desaparecer. Mesmo que apareça um bocadinho, volta a desaparecer porque começa a surgir a tomada de consciência. Portanto, podemos dizer que em termos dos gestos, há três grandes categorias. Há aqueles que eu faço quando estou a pensar, por exemplo, há várias pessoas que mexem no cabelo, vão enrolando quando estão a pensar, que são coisas que não têm qualquer função. Depois temos coisas que nós fazemos, de facto, quando estamos nervosos, portanto, de alguma forma. E outras quando estamos confortáveis. Portanto, desde pequeninos, vamos imaginar porque que não? Por exemplo, eu quando era pequenino fiz um gesto ou tive uma postura que me senti confortável. Então, espontaneamente volto a repeti-la porque foi confortável. Daí que nós estamos sempre à procura, estamos sempre no binómio conforto-desconforto. E é muito, por exemplo, mesmo alguém que esteja numa sala de aula, é muito pouco provável que a pessoa esteja sempre assim. Ela vai, por-se assim, não estou bem, ok. Portanto, nós estamos sempre com micro desconfortos e estamos sempre a mexer o corpo. Por isso é que há esta ideia de que a mentira é quando a pessoa está nervosa, é quando está a mexer, ou está a coçar, ou está a mudar de postura. Há muito esta ideia da mentira associada ao nervosismo. Mas basta pensar que se eu for um bom mentiroso e que eu tenha a noção de que as pessoas vão procurar pistas de nervosismo e que vão procurar desviar o olhar e tudo mais, eu vou fazer tudo menos isso, para causar uma imagem de credibilidade.
porque eu não quero, em última análise, que a pessoa ache que eu estou a mentir. Portanto, eu vou passar por uma imagem muito mais suave. Certo. Que como exige alguma fabricação e alguma máscara, pode a qualquer momento, numa situação mais delicada, essa máscara cair de algum modo e podemos ser Exatamente. apanhados, digamos assim. Exatamente. Tomás, eu sei que lhe vou pedir um impossível, estou já a dizer, está bem que é para não estranhar, mas, e um bocadinho em tom de brincadeira, nós vivemos numa fase de imenso escrutínio, em que facilmente viramos memes, sejamos nós conhecidos ou não, portanto, sejamos ou não pessoas mediaticamente mais conhecidas ou com alguma exposição, inclusive pronto, nas redes sociais, como sabemos, há algum manual de sobrevivência para que nós consigamos, diria, quase que garantir aqui a nossa credibilidade com este balanço de sermos nós, portanto, que é aquilo que o Tomás dizia, 95% ou 90% de sermos o mais natural possível e haver ali um lado de fabricação social que existe sempre. Mas como é que sobretudo nesta era digital tão rápida e de tanto escrutínio, há muita análise, não é? Daquilo de como aparecemos, os gestos que fazemos, a interpretação de tudo aquilo que é dito e que é escrito, sobretudo para quem tem alguma exposição pública, algum kit de manual, algum manual de sobrevivência para Okay. para a credibilidade. Aí eu vou dar uma resposta tangencial, ou seja, é assim, a partir do momento em que vivemos num mundo tão mediatizado, é impossível que eu controlar o aparecimento de memes e tudo mais. O que é facto é que nós já não vivemos num momento de verdade, vivemos naquilo que é chamado de pós-verdade. Ou seja, que tem a ver muito com esta noção de que o que aparece com mais frequência nas redes sociais e tudo mais é aquilo que é mais real. E o problema das pessoas é que, o problema não é das pessoas, o problema do sistema é que está feito para que aquilo que eu vou receber, por exemplo, nas minhas redes sociais, tem a ver com o algoritmo que eu já escolhi. Portanto, a verdade neste momento é uma construção social que não tem nada a ver com a objetividade. Eu diria aqui que manter a minha coerência em termos de espontaneidade, eu diria que o mais importante é eu ter a inteligência emocional e a gestão emocional de não ser afetado por aquilo que vai surgir, ou ser o menos permeável, porque é assim, a partir do momento em que a minha imagem está exposta, eu não faço ideia do que é que vou fazer com isto. Agora, a grande questão é até que ponto é que eu fico afetado quando surgem críticas, quando surgem memes, porque, em última análise, eu posso encontrar um manual com uma receita de bolo. Agora, nada me impede que haja alguém que tenha uma percepção muito diferente da minha, me criticar e criar um meme que se torna viral, onde eu sou alvo de chacota completa. Portanto, eu diria que mais importante é eu ter a convicção interna de que fui espontâneo, fui genuíno, em última análise, ou seja, quero comunicar da forma mais autêntica possível e caso surja alguma coisa onde me critiquem, eu ter esta noção, ok, é a opinião daquela pessoa, é a percepção daquela pessoa e eu vou metabolizar a experiência de maneira a que seja afetado o menos possível. Eu diria que em última análise, a partir do momento em que vivemos numa sociedade com estas características, mais importante é eu conseguir ter a resiliência àquilo. É porque lá está, eu não consigo de todo controlar o fluxo de informação, por mais que eu tente ser, aliás, se eu tentar ser demasiado genuíno, crio alguma rigidez. Portanto, eu diria que tem mais a ver, mas aí também vem muito a minha experiência como psicólogo clínico e de falar muito sobre esta gestão emocional interna, que em última análise é mais importante porque é aquela que nos dá a independência. Diga o que disserem sobre mim, eu consigo encontrar um lugar interno onde sou aceito. Certo, e onde está tudo bem. Exatamente. Tomás, agradecer imenso o seu tempo e a disponibilidade para conversarmos sobre este tema. Eu fico aqui com vontade de fazer muitas mais perguntas, mas realmente hoje não vai ser possível, mas quiçá depois num outro episódio possamos voltar a este tema e analisarmos depois dentro deste macro tema, mais micro temas. Muito obrigada mais uma vez por ter Muito vindo. obrigado, Marta. Foi um prazer.
Obrigada por me ter feito companhia e por querer comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!